Estamos no 9º Congresso da FEPESP, a federação que representa as professoras, os professores e os administradores da rede privada de ensino em São Paulo. Delegados vieram dos 25 sindicatos integrantes da federação e elegeram sua nova direção para a gestão 2017 e 2021. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não. Serão 4 anos de muita luta para os docentes e os auxiliares. A começar já pela resistência à reforma trabalhista. Um congresso, numa conjuntura como essa do Brasil, é uma oportunidade muito importante para que nós possamos refletir sobre os desafios da política, da educação, do Brasil. Eu acho que é um momento para a gente refletir como é que, porque o que está acontecendo, eu até acredito o retrocesso, não somente a 90, que é o neoliberalismo, mas até antes da era Vargas, porque a CLT foi totalmente desmontada com a reforma trabalhista. Que nós temos de repensar as nossas práticas sindicais, repensar a situação política na qual nós estamos inseridos, pensar de como o movimento sindical possa contribuir com a luta específica que nós deveremos e temos que travar, no caso específico da relação com o setor privado de educação, mas como também nós podemos contribuir com a luta política mais geral do país. A FEPESP trouxe a credibilidade, levou a credibilidade à mesa de negociação. E esse congresso foi convocado para nos darmos forças uns aos outros, para nos energizarmos e planejarmos a guerra contra o desmonte. Este 9º congresso foi convocado para organizar a resistência. Solidários, energizados, fortes, unidos, solidários, dele sairemos guerreiros. E insistiremos, lutaremos até esgotarmos nossas últimas reservas. Pois, como disse a camarada Dolores, é melhor morrer em pé que viver de joelhos. Eles não passarão. Eles não passarão. Viva a FEPESP, viva os sindicatos que compõem a FEPESP. E os delegados no Congresso se preparam para isso. Para o enfrentamento da infame reforma trabalhista, ouvindo gente que mostrou o que está acontecendo no Brasil de hoje. O historiador Thomas de Toledo falou no 9º Congresso da FEPESP sobre conjuntura internacional, reforma trabalhista e globalização. Professor, o Brasil está à venda? Não, o Brasil não está à venda. Na verdade, existe um governo que não tem mandato para isso, querendo entregar todas as riquezas do Brasil, todas as conquistas históricas da engenharia nacional, das empresas que foram construídas ao longo de décadas e décadas de um processo de acumulação de conhecimento e de formação de profissionais qualificados, entregar tudo isso ao capital estrangeiro de mãos dadas. Nós vemos em todo o mundo os Estados Unidos operando mudanças de regime, que a gente conhece aqui na América Latina como golpes de Estado. E aí nós temos o surgimento de um novo polo de poder, que era o BRICS, que propunha contrabalançar a correlação de forças internacionais a partir da criação do mundo multipolar. O problema é que o B saiu do BRICS. Não saiu formalmente, mas ele saiu da concepção do BRICS, porque o governo golpista de Michel Temer reorientou a política externa do Brasil para uma relação de submissão com os Estados Unidos. Então isso é muito importante a gente ter clareza para entender onde que o golpe do Brasil se insere. O golpe do Brasil não é um caso isolado. Ele faz parte de uma operação meticulosa de mudança de todos os regimes que os Estados Unidos consideram hostis aos seus interesses, né? O resultado que a gente vê no mundo hoje é também uma recomposição do poder russo e chinês. A China já passou o PIB dos Estados Unidos em paridade do poder de compra. E é só uma questão de tempo para passar o PIB nominal dos Estados Unidos. O que significa que em mais de 100 anos nós vamos ter uma potência que vai ultrapassar o peso econômico dos Estados Unidos. E não é qualquer potência, é a China socialista.
né? Para quem tem dúvida se a China é socialista ou não, dá uma olhada na lei trabalhista chinesa e dá uma olhada nos resultados da concentração de renda da China, que tem cada vez mais revelado que os trabalhadores na China vivem em condições muito melhor que os trabalhadores de muitos países aí, europeus, afetados pelas políticas de austeridade. Então vamos falar do Brasil pós-golpe. Tá? Então, o golpe ele surge no Brasil por uma questão simples. Quem paga pela crise econômica? Né? Porque ao longo desses 13 anos dos governos de Lula e Dilma, nós tivemos um avanço da distribuição de renda considerável, valorização do salário mínimo, regulamentação de profissões. Então, a pauta dos trabalhadores ela avançou ao longo desses anos, não no ritmo que a gente queria, e num governo cheio de contradições que a gente soube reconhecer onde estava certo e criticar o que estava errado. E muitas coisas que estavam errado levaram à situação atual. Mas é importante a gente entender quais foram os setores que estiveram por trás desse golpe. Né? Em primeiro lugar, o imperialismo. O imperialismo dos Estados Unidos, da União Europeia e de todos aqueles setores que estão interessados nas riquezas brasileiras. Em particular, pré-sal, os minérios, as empresas estatais brasileiras, que agora vão todas a leilão, né? E não só a nível federal. O que esse playboyzinho aqui de São Paulo, João Dória, está fazendo, ele quer usar como modelo para se projetar. Não é à toa que ele vai visitar quem? O Macron, na França, e o Macri na Argentina, que é a cópia perfeita deles. Então, os setores do golpe, o imperialismo, né? Essa grande burguesia nacional, que nós podemos chamar de aquelas 200 mil pessoas que são aí 0,01% da população e que controla grande parte da riqueza brasileira. Né? Essa elite que historicamente sempre detestou o povo brasileiro e sempre teve olhos para a Europa e para os Estados Unidos. Sempre eles se preocuparam em estar em Miami, ter seus imóveis, seus investimentos lá. Tanto que se vocês forem ver, né, Faustão, como é que chama? Galvão Bueno, essa turma mora tudo em Miami, vem aqui fazer os programas e volta, no jatinho particular. Então, quem mora em Miami tropeça, né? Reinaldo Azevedo, toda essa turma lá, está tudo morando nos Estados Unidos. E falando do Brasil, sem estar no Brasil. Né? E aí, o que eles criam? Né? Os patos amarelos com a camisa da CBF para protestar contra a corrupção. Então, esse é o resultado dessa formação ideológica que é intensificada pela mídia. Que no Brasil nós temos uma mídia extremamente oligopolizada. 6, 7 famílias controlam praticamente toda a informação no país. E aí a importância da mídia alternativa. Também há os setores nesse golpe do chamado Estado Profundo. Tá? Ministério Público, Judiciário, a Polícia Federal, setores ali da Procuradoria. Então, todos esses setores se uniram, né? Não são todos, né? Não é... Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não é o Judiciário, são setores do Judiciário, são setores do Ministério Público que construíram um conluio para se unirem para remover uma presidente democraticamente eleita. E a ironia dessa história é que, goste ou não da Dilma, ela é a única pessoa que não tem acusação nenhuma contra ela. Então, independente dos seus erros enquanto governo, se ela foi derrubada, não foi para combater a corrupção, visto que todos que estão aí são os corruptos e ela é a única que não tem nenhuma acusação que se preze, né? Não tô falando essas acusações aí que o Janu mandou agora, que, como a gente sabe, isso tudo é cortina de fumaça porque vem depois, né? Bom, e também os partidos derrotados nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014. Perderam 4 eleições seguidas e a única forma de voltar para o governo era removendo um regime democraticamente eleito. E aí chega esse governo do Michel Temer, que tem só 3% de apoio da população. Aliás, eu não sei onde estão esses 3%, que eu nunca vi. E quero saber se... é o Congresso. Então, exatamente. Então, onde estão esses apoiadores? É um governo sem base popular nenhuma. E por isso ele faz essa agenda que só atende ao grande capital e que não atende nada ao povo brasileiro. Então, nada que vier daquele governo vai beneficiar o povo. Isso já ficou claro.
o Ponte para o Futuro, que é o projeto criado pelo PMDB, antes do golpe, mas que no golpe ele veio à tona, né, ele explicita um ultraliberalismo. Então, eles já deixaram claro aonde eles querem chegar. Então, nós não tenhamos nenhum tipo de ilusão. É um projeto privatista, é um projeto que fere a soberania nacional, então ele é antinacional em todo sentido. Então, ele vem para desmontar a possibilidade de um Estado desenvolvimentista, e está aí a nova taxa de juros do BNDES para mostrar que o BNDES também está sendo desmontado. Então, não teremos condições de desenvolver à medida que esse processo se avança com a equipe econômica que está instalada. Esse processo, que hoje muitos críticos no mundo chamam de austericídio. Por que ele é austericídio? Porque é você implantar uma política de austeridade e cortar aquilo que movimenta a economia. Então, se você tem investimentos sociais, isso tem um impacto microeconômico que vai ter resultados macroeconômicos. Basta você ver o quantas pequenas cidades e vilarejos se desenvolveram com o Bolsa Família. Quantos milhões de trabalhadores tiveram uma melhora substancial na vida pessoal, o que resulta também na melhora da vida econômica com a política de valorização do salário mínimo, né? Estabelecimento de pisos de categoria, o quanto isso foi importante. E agora nós vamos perder a nossa. Olha que situação que nós estamos chegando, né? E aí nós temos um processo claro de desindustrialização, e aqui vale a pena a gente destacar a importância da indústria para qualquer projeto de soberania nacional, né? Então, não existe uma nação soberana sem uma indústria própria, e isso está sendo desmontado milimetricamente, e agora aquela turma da Avenida Paulista, lá da Fiesp, começa a ver o quanto o golpe é ruim, inclusive, para eles, né? Então, quando a gente fala isso, é importante nós vermos também que tem setores do empresariado que estão sendo diretamente atingidos pelo golpe. Vide, por exemplo, o setor setor de construção de estaleiros, a indústria naval. Essa indústria está sendo desmontada com o processo de desmonte da Petrobras, e propositadamente, porque é um setor que foi recriado durante o governo Lula e que agora está sendo propositadamente desmontado, né? Nós temos a questão da dívida pública. Isso é central. Por quê? Se a gente pegar o gráfico do governo Dilma, nós vamos ver que a participação da dívida pública no orçamento geral da União, com a redução dos juros, ela vinha num decréscimo. Então, cada ano o orçamento diminuía a participação da dívida pública no orçamento. Só que, para vocês terem uma ideia, ela ainda está, né, mesmo no governo da Dilma, quando ela chegou no seu nível mais baixo, ela chegou a cerca de 40% do orçamento, né? E aí depois ela voltou a subir, e agora com o Temer ela voltou a passar de 50% do orçamento. Quanto que dá isso em termos nominais? Mais de R$1 trilhão, né? Se o orçamento do Brasil, do orçamento geral da União, é 2,3 bi, se ele alcança mais de 50%, nós temos aí cento e alguma coisa, por ano, sem contar os estados e municípios. E da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da política de juros altos. Então, pensa o seguinte, fazendo aqui um cálculo grosseiro, que é fácil para a gente explicar para as pessoas. Metade do que a gente paga de imposto não vai para o hospital, não vai para a escola, não vai para a defesa nacional, para a segurança pública. Para onde vai? Vai para o Bolsa Banqueiro, o maior programa de distribuição de renda inverso do mundo, que tira do trabalhador e manda para o banqueiro. Então, a política de juros alta, né, ela está prejudicando a economia do país em todos os sentidos. E qual foi a conclusão genial da equipe econômica do senhor Meirelles para não prejudicar os lucros do rentismo? Ele vai fazer o seguinte: diminui os juros para a economia não implodir, mas faz a reforma da Previdência e morde outra fatia da pizza, que é a segunda maior fatia, que é a da Previdência, que
no último ano foi de 21,76% no orçamento geral da União. Então pensa o seguinte, se nós somarmos aqui esses quase 50% aqui, mais esses 21%, nós temos praticamente 70% do orçamento geral da União entre dívida pública e previdência. Aí sobra um pouquinho para a educação, um pouquinho para a saúde, um pouquinho para todo o resto. E aí a reforma da Previdência, ela visa exatamente atacar isso. Você inviabiliza a Previdência, aumentando a idade de aposentadoria, você praticamente elimina boa parte de quem receberia a contribuição, garante os privilégios de alguns setores que já estão excluídos do processo de reforma da Previdência, né? E penaliza, inclusive, os professores que agora vão ter que se aposentar como uma categoria comum. Portanto, é um momento de resistência. Não podemos desanimar, porque o Brasil depende da nossa disposição de resistir. O diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio, esteve no 9º Congresso da FEPESP para falar sobre perspectivas para a organização sindical. Clemente, de que forma os sindicatos podem resistir aos avanços da reforma trabalhista? Bom, em primeiro lugar, reorganizando as campanhas salariais, as negociações coletivas, montando processos de preparação da campanha, de organização, juntar as categorias, gerar unidade no trabalho de enfrentamento para a construção da convenção, do acordo coletivo, construir pautas que respondam às mudanças que estão sendo propostas na legislação, provavelmente trazendo para a convenção coletiva ou para o acordo coisas que a legislação tentam desmontar ou desqualificar, tendo uma intervenção na Justiça, atuando com o Ministério Público do Trabalho, pensando a reorganização sindical na base, mobilizando os trabalhadores, organizando os trabalhadores para terem consciência dos efeitos que essa mudança tem sobre a sua vida no trabalho e ajudando o movimento, ajudando os trabalhadores a justamente construírem a resistência no cotidiano. Nosso desafio será fazer uma profunda reinvenção da nossa luta e da organização sindical para fazer essa luta, e é um pouco sobre isso que eu vou falar, tentando trazer alguns elementos que poderiam contribuir, ou poderão contribuir para o trabalho que vocês vão fazer nesse congresso. O Thomas levantou uma série de eventos e de fenômenos que estão presentes no contexto internacional e no contexto nacional, e creio que nós temos que partir para o entendimento desse conjunto de eventos, compreendendo a sua dinâmica e o movimento que se estrutura daqui para frente. Não há nada de errado sobre o que está acontecendo, e essa é a primeira compreensão que nós precisamos ter. O que nós temos é a estruturação de um projeto que faz muito sentido e de um projeto que tem muita força de impor a sua vontade e o destino que pretende construir. Portanto, nós temos que considerar que nós somos parte da resistência a ser destruída e nós estamos em processo de destruição. Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos qual é a nossa tarefa daqui para frente. Não é brincadeira o que está acontecendo, não é transitório. E o que nós construímos, especialmente do pós-guerra para cá, está em profunda transformação. Seja a estratégia econômica de controlar o processo distributivo em uma organização capitalista, e talvez nós sejamos, o Brasil, uma das últimas experiências recentes de construir um capitalismo de Estado, que está sendo desmontado em uma velocidade talvez inigualável. Coisas que estão acontecendo no Brasil hoje só ocorreram na história econômica depois de países que foram derrotados em guerras. Nós não fomos derrotados em nenhuma guerra e estamos entregando a economia como se estivéssemos derrotados em uma guerra. Nós somos a Alemanha no pós-guerra, derrotados
e submetidos a uma nova estratégia econômica. Então, se nós não entendermos que é isso que está acontecendo, nós não vamos saber qual é a agenda sindical, pegando o final da fala do Thomas, dizendo que nós somos parte da organização da sociedade com capacidade de resistir. Mas é como resistir como se nós estivéssemos diante de um tsunami. Bom, isso posto, significa que, do ponto de vista sindical, a nossa intervenção neste processo de regulação das relações de trabalho precisa ser compreendida no contexto mais geral do que ocorre do ponto de vista da estruturação da organização econômica. E tem, acho que, um outro elemento importante, que é a mudança no padrão tecnológico de produção na área de serviço. Nos anos 90, as empresas fazem uma profunda reestruturação produtiva na base industrial e agora opera-se uma nova geração de inovação tecnológica chamada Indústria 4.0, que muita gente imagina que é uma nova reestruturação produtiva na base industrial, mas a Indústria 4, chamada Indústria 4.0, nada mais é do que uma profunda reestruturação produtiva em todos os serviços prestados à indústria. E se a gente pensar, se você conseguir imaginar, significa o seguinte, significa que a hora que você estiver passando aquele produto no caixa do supermercado, a hora que você estiver passando aquele produto no leitor, o atendente passando no caixa, aquela informação será processada na base de produção industrial, de tal forma que será dito à base industrial que aquele produto foi vendido naquela unidade e o processo de produção daquele produto para chegar àquela unidade tem que ser acionado quando se atingir a demanda de 10 produtos e assim por diante. Toda a intermediação dessas informações hoje que são feitas no setor de serviços passa a ser integradas. O que significa que todos os serviços feitos por pessoas nesse processo passam a ser suprimidos. O que significa que o grande impacto do ponto de vista de emprego é no setor de serviço, que no caso brasileiro, nesses últimos anos, foi responsável por 70% do emprego gerado na economia brasileira. É essa reestruturação que vem. Nessa reestruturação, que mexe profundamente no emprego, tem uma mudança na estrutura produtiva e uma mudança nas instituições que regulam as relações de trabalho. Então, para nós entendermos aonde que nós estamos entrando, há uma mudança profunda na organização da produção, uma mudança profunda no controle das empresas, uma mudança profunda na transferência da riqueza gerada no sentido da concentração e uma mudança profunda no papel dos estados e das instituições. As instituições são fragilizadas para o mercado ocupar o espaço. Os governos são submetidos aos interesses para regular para o mercado. E o trabalho vai ser contido do ponto de vista do seu custo. Essa é a lógica. É nesse jogo que nós estamos. Talvez a gente precise, neste processo, relembrar o conceito originário de categorias. E pensar que provavelmente nós vamos ter que repensar esta organização de forma muito mais profunda. Segunda dimensão, das três que eu quero falar, para ir para o fim, dizer que ao repensar essa organização de uma campanha, e portanto, repensar do ponto de vista de constituir uma unidade dos trabalhadores naquela atividade produtiva, seja de um produto, seja de um serviço, nós talvez possamos abrir a nossa mente para repensar a organização. Porque se é preciso repensar a campanha, é muito provável que a organização necessária para conduzir a campanha também tenha que ser outra. E talvez a gente possa repensar o sentido da organização sindical. Uma organização sindical que seja uma organização da classe trabalhadora para fazer este enfrentamento
da reorganização do capital no mundo, aonde a soma das nossas categorias dá uma tragédia para a classe trabalhadora. E nós não podemos deixar com que a organização sindical seja um instrumento da construção da nossa tragédia. Porque se essa organização nos fraciona, se essa organização nos permite chegar mais fragilizado no enfrentamento do capital, se eles nos controlam, se eles nos dominam, é porque alguma coisa está errada no nosso campo. Então, creio que nós precisamos repensar a organização sindical. De que jeito que nós nos organizamos para fazer esse enfrentamento? Em cada contexto concreto. Vocês têm o contexto do ensino privado. Como é que faz isso? Como é que vocês vão negociar com a Croton, que está dominando o mercado? A Croton não está aqui, ela não veio para cá para gerar serviços educacionais, ela veio gerar lucro para o acionista. O lucro para o acionista significa ter a maior taxa de retorno, usando os serviços educacionais. Esse é o negócio deles. Eles não têm o negócio da educação. O negócio deles é gerar retorno para o acionista que investe em educação. Esse é o negócio deles. Eles são craques nisso. E eles vão gerar grande retorno aos acionistas que investem em educação. Como que a gente faz uma organização sindical que enfrenta este movimento? É disso que se trata. Por aclamação, os delegados e as delegadas que concordam com a proposta da diretoria, da composição da diretoria, por favor, ergam o braço esquerdo.